O rover parou. Seus sensores piscavam em silêncio, capturando o vazio. A superfície de Titã era um mar congelado de metano, rachado e imóvel sob a luz fraca de Saturno. Eu, sozinha na cabine da sonda orbital, observava a tela. Meu nome é Helena. Piloto de longa distância, 3 anos de viagem para chegar aqui. A missão era simples: mapear o subsolo, procurar sinais de vida primitiva, nada mais. O rover, batizado de Echo 4O, rolava devagar sobre as dunas de gelo. Seus painéis solares se inclinavam para o céu turvo. Eu ajustava os comandos de longe, através de um delay de sinal que durava minutos. Cada ordem minha ecoava no vazio, demorando para chegar. Era assim no espaço profundo: paciência, isolamento. Eu me acostumara. Na tela principal, as imagens fluíam. O terreno era monótono. Planícies cinzentas, sombras alongadas que pareciam se esticar além do visível. Echo 4 enviava dados constantes. Temperatura, menos 180 graus. Pressão, quase nada. Radiação, níveis normais. Tudo sob controle. Eu tomava notas em um log digital. O som do teclado, o único ruído na cabine. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio. Fora dali, o silêncio era absoluto. Lembrei-me do treinamento. O desconhecido é o inimigo, diziam os instrutores. Mas aqui, o desconhecido era o plano. Titã, a lua mais distante que orbitamos, escondia segredos sob sua crosta gelada. Oceanos subterrâneos, talvez, moléculas orgânicas flutuando em escuridão eterna. Minha tarefa era perfurar, analisar, relatar. O resgate de uma sonda anterior, perdida anos atrás, era secundário. Apenas uma nota no briefing. Echo 4 avançou para o setor designado. Uma cratera antiga, bordas suaves, como se o impacto tivesse sido engolido pelo tempo. Os sensores de radar penetravam o gelo, mapeando camadas. Eu via os ecos na tela. Rocha sólida, bolsões de líquido, vazio, rotina. Bebi um gole de água morna do tubo. Meu reflexo no visor. Olhos cansados, cabelo preso. Sozinha, mas não solitária. A Terra estava a bilhões de quilômetros, mas o sinal de volta chegaria em horas. Eu falaria com a base amanhã. Então, uma leitura piscou. Anomalia no espectrômetro. Uma assinatura química fraca, não catalogada. Etano? Não. Algo mais denso, como se o ar se concentrasse em um ponto. Descartei como poeira. O vento em Titã era lento, mas carregava partículas. Echo 4O continuou, suas rodas deixando sulcos finos na superfície. Eu ordenei uma pausa para a calibração. O delay, 3 minutos e 40 segundos. Tempo para esperar. A imagem chegou. A cratera se abria à frente, um poço negro salpicado de cristais. O rover focou na borda. Lá, no canto da foto, uma forma. Não uma rocha. Algo alongado, curvado contra o horizonte. Como uma sombra que não pertencia à luz disponível. Eu pausei a transmissão, ampliei. A forma era vaga, contornos suaves, talvez 2 metros de comprimento. Sem movimento. Os sensores, silêncio. Nenhum calor, nenhuma massa detectada. Apenas o vazio onde ela deveria estar. Meu coração acelerou. Erro de câmera? Fantasma óptico? Recalibrei os filtros. Echo 4O permaneceu imóvel. Seus olhos mecânicos fixos. Outra foto. A forma ainda lá. Mais nítida agora. Parecia. Orgânica. Uma curva que sugeria articulação, mas sem detalhes. Como se o gelo a envolvesse, mas não a tocasse. Os sensores continuavam mudos. Nenhum sinal de vida, nenhum eco de radar. Ela não registrava. Existia só na imagem. Eu hesitei. Relatar agora? A base esperava dados limpos. Anomalia visual sem correspondência sensorial. Digitei no log. Mas as palavras pareciam inadequadas. O delay crescia em minha mente. Quanto tempo até a próxima transmissão? Eu olhava para a tela, esperando. O silêncio da cabine se alongava. Fora da janela, estrelas fixas,
Saturno um disco pálido. Nada se movia. Eco 4O recebeu a ordem de aproximação. Rolar devagar, capturar mais ângulos. O rover obedeceu, centímetro por centímetro. A cratera se aproximava na visão. A forma permanecia. Agora um detalhe, uma protuberância como um membro dobrado. Mas os instrumentos, zero. Nenhum campo magnético, nenhuma vibração. Era como se ela fosse uma ilusão, projetada só para os olhos da câmera. Senti um frio na nuca, isolamento absoluto. Aqui, erros humanos custam tudo. Um cálculo errado e o rover some. Mas isso não era erro. Era ausência, algo fotografado que os sensores ignoravam, como se Titã escondesse o que via, mas não o que media. Eu respirei fundo. Continue a missão, pensei, mas a dúvida se instalava. E se fosse o resgate? A sonda perdida, talvez deformada pelo gelo? Não. Os registros antigos não batiam. A foto seguinte chegou. A forma mudara. Ligeiramente. A curva se inclinara, como se respondesse ao rover, ou à minha ordem. Impossível. O delay impedia a reação em tempo real. Mas ali estava, parcialmente visível, envolta em névoa metânica. Eu congelei a imagem. Meu dedo pairou sobre o botão de zoom. O que era aquilo? Não uma rocha. Não uma relíquia. Algo que observava de volta? O sinal de comunicação chiou. Um delay normal, mas soou como um sussurro. A base, talvez? Não, só estática. Eu me inclinei para a tela. Eixo 4O parou a 10 metros. Sensores, limpos, câmera, ela. A forma imóvel, mas presente. O gelo ao redor parecia intocado, como se nada a ancorasse. Na cabine o ar ficou mais pesado. Eu esperei. O espaço profundo faz isso. Ensina que o silêncio carrega peso, e ali, na foto, o peso se formava, algo que não aparecia nos sensores, algo que Titã guardava para si. Se você está sentindo esse arrepio do desconhecido, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Agora, voltemos ao vazio. Eixo 4O aguardava minha próxima ordem, mas eu demorei. A dúvida crescia. Camada por camada, o que fazer com o invisível? Eu ordenei que Eco 4A se aproximasse mais, 1 metro por vez. Cautela acima de tudo. O delay esticava o tempo como uma corda fina. Cada comando partia da minha cabine, cruzando o vazio para Titã, demorando seus minutos eternos. Eu observava o relógio na tela. 3:42. Tempo suficiente para duvidar de mim mesma. A forma na foto anterior ainda pairava na minha mente. Não era ilusão. A câmera não mentia. Mas os sensores, eles ignoravam. Como se o universo tivesse uma falha seletiva. A transmissão voltou. Eco 4U rolou devagar, suas rodas rangendo no gelo em silêncio digital. A cratera enchia a visão agora. Bordas suaves como pele enrugada. O rover parou a 5 metros. Eu ampliei a imagem. A forma estava lá, inalterada, alongada, curvada, talvez inclinada contra o vento invisível. Sem sombra projetada, sem pegadas ao redor. O gelo parecia liso, intocado, como se ela flutuasse logo acima da superfície. Meu dedo traçou a tela. A protuberância que eu vira antes, o que parecia um membro, agora se destacava mais. Uma dobra sutil, como tecido sob pressão. Orgânica? Impossível. Titã era estéril, um deserto congelado. Mas a assinatura química da anomalia anterior ecoava na memória. Aquela leitura fraca, não catalogada. Eu revisei os dados. O espectrômetro piscara de novo durante a aproximação. Um pico breve, depois nada. Etano misturado com algo denso, quase orgânico. Como se o ar exalasse vida por um instante. Respirei devagar. O ar da cabine era seco, reciclado demais. Meu reflexo no visor, pupilas dilatadas, suor frio na testa. Isolamento faz isso. 3 anos sozinha, com apenas o zumbido das máquinas como companhia. A Terra era um ponto distante, luzes que eu mal lembrava.
Aqui, erros se multiplicam. Um comando errado e o rover para sempre. Mas isso era além de erro. Era ausência de lógica. Ordenei uma varredura completa, radar de profundidade, infravermelho, espectro total. Echo 4EO obedeceu, seus braços se estendendo como dedos mecânicos. A espera começou. 4 minutos agora. Eu me levantei, andei pela cabine estreita, as paredes curvas, iluminadas por luzes frias. Fora da janela, Saturno girava devagar, anéis como uma barreira etérea. Nada se movia, mas eu sentia um peso nos ombros como olhos invisíveis. O sinal chiou de novo. Estática pura. Não era a base. O delay para eles era horas. Apenas o ruído cósmico, partículas batendo na antena. Mas soava. Intencional. Como um sussurro interrompido. Eu me sentei e ajustei o fone. Silêncio. Os dados chegaram em lotes. Radar. Camadas de gelo, bolsões líquidos abaixo. Normal. Infravermelho, frio uniforme, menos 179 graus, normal. Espectro, o pico de novo, fraco, localizado exatamente onde a forma estava. Mas nenhum corpo detectado, nenhum eco. Ela não refletia ondas, não absorvia calor, existia só na luz visível. Meu estômago revirou. Fantasma óptico? A câmera capturando algo que o resto ignorava. Eu rodei os logs. Echo 4O funcionava perfeitamente. Calibrações recentes, sem falhas. A missão prosseguia, mas agora com essa rachadura. O resgate da sonda anterior, a que sumira anos atrás, parecia distante. Talvez ela tivesse encontrado isso primeiro. Deformada pelo gelo, invisível aos sensores. Não. Os relatórios antigos falavam de falha mecânica, não de formas vivas. Outra ordem, circundar a forma, manter distância de 3 metros. O rover moveu-se, um arco lento ao redor da cratera. A transmissão de vídeo veio em fragmentos, delay fragmentando o tempo. Eu via o gelo passar, dunas cinzentas se desfazendo em névoa. Então a visão mudou. A forma. Inclinou-se, ligeiramente. Como se virasse a cabeça para seguir o movimento. Impossível. O delay impedia, mas na foto seguinte estava lá, a curva ajustada, protuberância apontando para o rover. Eu pausei tudo, corações batendo forte na cabine silenciosa. Isso reagia aos comandos? À minha presença? Sensores, zero. Nenhum movimento registrado. Apenas a câmera, traidora e fiel, capturando o que não media. O gelo ao redor começou a mudar na imagem. Cristais finos, como geada fresca, se formando em padrões. Não aleatórios. Linhas curvas, ecoando a forma. Como se o ambiente respondesse. Gradual, silencioso. Titã acordando. Senti o isolamento apertar. Sozinha, a bilhões de quilômetros. Se eu relatasse agora, a base questionaria minha sanidade. Piloto sob estresse, diriam. 3 anos de vazio fazem isso. Alucinações auditivas, visuais, mas as fotos estavam salvas, time estampadas, provas. Ou não. Eu hesitei no log. Anomalia visual persistente, sem detecção sensorial, possível interferência ambiental. Palavras vazias. O medo crescia. E se fosse observação? Algo me vendo através do rover, através de mim. O chiado voltou mais longo, estática com um tom baixo, quase rítmico. Eu desliguei o áudio. Foco. Ordenei que Echo 4U se afastasse. Voltar à borda da cratera. O rover rolou para trás, devagar. A forma na tela encolheu, mas não sumiu. Ainda curvada, imóvel agora. Mas os cristais no gelo se espalharam, finos como veias. Padrões que pareciam se conectar, formando um círculo ao redor dela. Na cabine, o ar pesava. Eu esperei o próximo frame. O silêncio se estendia, preenchido apenas pelo meu fôlego. O espaço profundo ensina paciência, mas também dúvida. E se o erro fosse meu? Um cálculo omitido, uma leitura mal interpretada? Mas não, isso era além. Algo parcialmente visível.
reagindo sem ser medido. Titã guardava segredos que os sensores não tocavam. E eu, presa na órbita, era a testemunha involuntária. Echo 4O parou na borda. Sensores limpos de novo. Mas a última foto mostrou a forma ligeiramente maior. Ou era a perspectiva, a protuberância estendida como um gesto. Observando, esperando. O delay terminava, mas minha hesitação não. O que viria a seguir? O vazio respondia com mais vazio, mas agora carregado de peso. Eu ordenei que Echo 4O permanecesse imóvel, nenhum movimento, apenas observar. A borda da cratera era o limite seguro, um recuo calculado. O delay se estendia, minutos que pareciam horas na cabine escura. Eu me inclinei para a tela, o brilho refletindo em meus olhos. A forma lá embaixo, na foto congelada, estendia-se como um convite silencioso. Não era maior. Era a luz de Saturno, pensei. Ângulos enganadores no gelo turvo. Mas o padrão nos cristais, aquelas veias finas, se espalhava além do frame. Como raízes sob a superfície, invisíveis aos sensores. O ar da cabine parecia mais denso. Eu ajustei o respirador, sentindo o fluxo seco contra a pele. Isolamento absoluto. 3 anos de viagem, e agora isso. Uma presença que os instrumentos negavam. Eu revisei os logs pela 3ª vez. Timestamps alinhados. Fotos nítidas, sem artefatos. O espectro mostrava picos intermitentes, como batimentos fracos. Algo exalando, respondendo. Mas o radar? Vazio, nenhum eco de massa, nenhuma sombra térmica. Ela existia só para a câmera, um fantasma capturado em pixels. Meu dedo pairou sobre o comando de zoom remoto. Ampliar mais seria arriscado, revelar detalhes que eu não queria ver, ou que não existiam. Eu hesitei, o coração ecoando no peito. Erro humano sob pressão. O treinamento alertava para isso. Mentes cansadas inventam padrões no caos. Mas as veias no gelo, elas seguiam a curva da forma, ligando-a ao rover como fios invisíveis. Eu ordenei uma foto estática, sem movimento, apenas registrar. A transmissão demorou 4 minutos e 10 segundos. Tempo para duvidar. Eu me levantei, caminhei até a janela. Saturno dominava o horizonte, seus anéis uma barreira pálida contra o vazio. Estrelas fixas, imóveis. Nada observava de volta. Ou observava. A sensação crescia, um formigamento na nuca, como se olhos mecânicos, não os do rover, me seguissem. Ridículo. A cabine era selada, sensores internos limpos. Mas o chiado anterior ecoava na memória. Estática rítmica, quase um pulso. Os dados chegaram. A foto nova encheu a tela. A forma inalterada, protuberância estendida como um braço lento. Mas agora, um detalhe. Uma fenda na curva, escura, sugerindo abertura. Não uma rachadura no gelo. Algo interno, como respiração congelada. Os cristais ao redor se multiplicavam, padrões mais densos, formando arcos que apontavam para Echo 4O. Como se o ambiente se adaptasse, reagisse à minha hesitação. Gradual, silencioso. Titã não era estéril. Ele respondia. Sentiu o frio subir. Isolamento faz isso. Transforma a dúvida em pavor existencial. E se eu fosse o erro? Uma piloto sozinha, interpretando ilusões. A base questionaria. Estresse prolongado, diriam. Mas as fotos eram reais. Eu as salvei em um arquivo criptografado, backup para a transmissão final. O resgate da sonda perdida, Echo 1, sumida há 7 anos, ganhava peso agora. Talvez ela tivesse capturado isso primeiro. Deformada, fundida ao gelo, invisível aos sensores. Não. Os relatórios falavam de falha no propulsor, não de formas vivas. Outro chiado cortou o silêncio. Mais longo, com um tom grave, como um eco distante. Eu ativei o filtro de ruído. Nada. Apenas o zumbido da vida, suporte. Mas o padrão persistia na mente. Ritmos que não eram aleatórios. Como se algo tentasse se comunicar, através do delay. Impossível. O sinal era unidirecional para a base. Horas de espera para respostas.
Aqui eu decidia sozinha. Ordenei que Eco 4U estendesse o braço de amostragem. Pegar uma partícula do gelo próximo, não tocar a forma, apenas testar. O rover se moveu, lento, seus mecanismos clicando em silêncio digital. A espera recomeçou. Eu sentei, mãos trêmulas no console. O reflexo na tela, rosto pálido, olhos fundos. 3 anos de vazio, e agora o desconhecido se materializava. Parcialmente, nunca completo. Medo do que não se compreende. Uma presença que ignora as leis. Sensores medem o mensurável, mas isso existia na borda, visível mas intocável. A transmissão voltou em fragmentos. O braço se estendeu, raspando o gelo a metros da forma. Amostra coletada, cristais finos, análise em progresso. Eu via o vídeo. O rover imóvel, a cratera um poço negro. Então, a forma. Mexeu, ligeiramente. A protuberância curvou-se como se inclinasse para o movimento. Um tremor sutil, capturado em frames. Sensores, zero vibração. Nenhum deslocamento. Apenas a câmera, fiel e traiçoeira, registrando o impossível. Meu fôlego parou, reagia à minha ordem, ao braço estendido, como se consciência humana, a minha, a despertasse. Os cristais na amostra, análise preliminar piscou na tela. Composição normal, metano sólido, traços de etano, mas um resíduo, aquela assinatura densa, não catalogada, mais forte agora, como se o gelo carregasse essência dela, orgânica, sintética, incompreensível. O chiado voltou, insistente. Eu desliguei tudo, exceto a visão principal. Silêncio na cabine, mas o peso crescia. Isolamento absoluto, agora compartilhado. Algo me observava através do rover, através das fotos. A forma na tela parecia maior ou era o zoom automático? A fenda na curva se alargava, escura, sugerindo profundidade. Olhos, boca, não. Apenas sugestão, parcialmente visível, sempre. Eu hesitei no próximo comando. Afastar, aproximar, relatar. O delay para a base era uma eternidade. Aqui, o erro humano decidia. E se tocar mudasse tudo? O ambiente hostil, gradual, cristais se espalhando para a borda, veias finas rastejando para o rover, como infecção silenciosa. Titã acordava, respondendo à intrusão. Senti o pavor existencial apertar. Sozinha, a bilhões de quilômetros, testemunhando o invisível. A forma esperava, imóvel, mas atenta. O que viria se eu prosseguisse? O vazio respondia com mais silêncio. Carregado agora, de antecipação. Se o mistério de Titã está te prendendo, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo no desconhecido. Agora, o delay prossegue. Eco 4U aguardava, o braço recolhido, a amostra processada, resíduo persistente, pico químico subindo. Eu ordenei uma pausa total. Nenhum movimento. Apenas escanear. Mas a dúvida se enraizava. A forma na última foto, protuberância estendida, apontando diretamente para a câmera. Como um gesto, observando de volta. O gelo ao redor pulsava em padrões, veias conectando tudo, gradual, inevitável. Na cabine, o ar pesava como chumbo. Eu esperei o próximo frame, o coração ecoando no vazio. O espaço profundo não perdoa hesitações, mas aqui, hesitar era sobreviver. Ou era? A transmissão chiou uma última vez, baixa, rítmica, silêncio depois. A forma permanecia, parcialmente visível, um enigma que os sensores negavam. E eu, orbitando, prisioneira da visão. O silêncio na cabine se alongava, um véu pesado que eu não conseguia romper. Eco 4U permanecia imóvel na borda da cratera, seus sensores varrendo o vazio em loops constantes. Eu observava a tela, o brilho pálido refletindo em meus olhos cansados. A forma lá embaixo, na última foto, estendia sua protuberância como um dedo acusador. Os padrões no gelo, aquelas veias finas, agora se ramificavam além do frame, serpenteando em direção ao rover. Lento, inevitável,
como se Titã respirasse, exalando segredos que os instrumentos não capturavam. Meu fôlego era o único som, superficial e ritmado. 3 anos de isolamento, e agora isso. Uma presença que se insinuava na mente. Eu revisei a análise da amostra mais uma vez. O resíduo químico persistia, mais denso, como uma essência não catalogada que se infiltrava nos dados. Etano misturado com algo vivo? Impossível. Titã era um túmulo gelado, sem batimentos. Mas os picos no espectro subiam e desciam, como um pulso fraco, sincronizado com o delay. Coincidência ou reação? A dúvida corroía, camada por camada. Erro humano sob pressão. O treinamento ecoava na cabeça. Mentes isoladas veem o que não existe. Mas as fotos não mentiam. Elas registravam o parcial, o incompreensível. Ordenei uma última varredura, infravermelho profundo, para penetrar o gelo ao redor da forma. O rover ativou o braço, inclinando-se ligeiramente. A espera recomeçou. 4 minutos e 20 segundos. Tempo para o vazio se infiltrar. Eu me levantei devagar, as pernas pesadas na gravidade artificial. A cabine parecia menor, paredes curvas pressionando como o casco de uma concha. Fora da janela, Saturno pairava, seus anéis uma fronteira etérea contra o negro infinito. Estrelas imóveis, indiferentes. Mas eu sentia o peso, olhos invisíveis, não os meus, fixos em mim, através do rover, através das ondas de sinal que eu enviava. O chiado voltou, baixo e insistente, como um sussurro no fundo do crânio. Eu ignorei, ajustando o filtro. Não era a base. O delay para eles era uma eternidade de horas. Apenas ruído cósmico, partículas dançando na antena. Mas o ritmo. Ele ecoava o pulso dos dados, como se algo respondesse, testando os limites do silêncio. Sentei-me de novo, mãos frias no console. O reflexo na tela. Rosto esculpido em sombras, pupilas dilatadas pelo brilho. Isolamento absoluto. Aqui, sozinha. O medo nascia da espera. Do que viria após o próximo frame. Os dados chegaram em fragmentos, infravermelho, camadas frias, uniformes. Nenhum calor além do esperado, mas no centro, onde a forma curvava-se, um vazio térmico. Não frio extra, ausência total. Como se absorvesse a radiação sem traço. O radar confirmou. Nenhum eco de profundidade. Ela não ancorava no gelo. Flutuava na borda da detecção, visível apenas na luz crua de Saturno. Eu ampliei a foto mais recente. A fenda na protuberância se alargava, escura, sugerindo o interior. Uma cavidade? Olhos? Não. Apenas sugestão, parcial e perturbadora. Os cristais ao redor formavam agora um laço completo. Veias finas circundando o rover como uma rede. Gradual, silenciosa. O ambiente se tornava hostil, reagindo à minha presença remota. Meu coração acelerou, um tambor no peito. Isso observava. Reagia aos comandos, aos delays que eu impunha, como se consciência, a minha, a alimentasse. O resgate da sonda perdida, Echo 1, ganhava contornos sombrios agora. 7 anos atrás, ela sumira na mesma cratera. Falha mecânica, diziam os logs, mas e se ela tivesse tocado isso, fundida ao gelo, deformada em algo que os sensores ignoravam? Não. Os relatórios eram claros, sinal perdido sem vestígios, mas as veias no gelo pareciam antigas, como cicatrizes de uma intrusão anterior. Hesitei no próximo comando. Afastar Echo 4O, abandonar a cratera e mapear outro setor. A missão exigia persistência, mapear o subsolo, buscar vida primitiva. Mas isso era além, uma manifestação visível, controlada pela distância, que deixava mais perguntas. Eu digitei no log. Anomalia persistente, reação ambiental observada. Recomendo isolamento de dados para análise posterior. Palavras frias e inadequadas. O medo existencial apertava. E se eu fosse parte disso? Uma observadora, despertando o que dormia.
Titã, com seus oceanos ocultos, guardava o desconhecido. E eu, orbitando, era a intrusa. O chiado se intensificou, um tom grave que vibrava no ar reciclado. Eu ativei o áudio externo, nada além de estática, mas na tela, o vídeo em tempo real, fragmentado pelo delay, mostrou. A forma mexeu. Lento. A protuberância curvou-se mais, inclinando-se para o rover como um gesto de alcance. Sensores, zero movimento, nenhum deslocamento registrado. Apenas a câmera, capturando o impossível em pixels frios. Os cristais pulsaram na imagem, veias se espalhando, tocando as rodas de Echo 4U, como raízes se enraizando. O gelo ao redor mudou. Uma névoa fina subia, metano se agitando sem vento. Eu congelei. Ordem de recuo imediato. Echo 4U rolou para trás, devagar, centímetro por centímetro. A transmissão demorou, o delay esticando a tensão. Na cabine o ar pesava, o respirador chiando como um eco do sinal. Isolamento total. Bilhões de quilômetros da Terra, sem respostas reais. O erro humano, prosseguir ou fugir. Mas fugir para onde? Titã era o fim da linha, o profundo onde o desconhecido reinava. A foto final chegou. A forma. Encolhera ou recuara na cratera, mergulhando nas sombras, a protuberância retraída, fenda fechada. Os cristais pararam de se espalhar. Veias imóveis, como um mapa congelado. Sensores, limpos. Espectro, pico sumindo, resíduo diluído. Ela desaparecera? Não. Ainda vaga no canto da imagem, parcial, sugerindo espera, como se soubesse do recuo. Observando, o chiado cessou, deixando silêncio absoluto. Eu ordenei que Echo 4U se afastasse mais, voltando às dunas seguras. O rover obedeceu, sulcos no gelo marcando a retirada. Mas na mente, a visão persistia. Algo fotografado, não medido. Uma presença que reagia à consciência, tornando o ambiente hostil em silêncio. Titã guardava seu segredo, incompreensível por completo. A missão continuava, mas alterada. Eu, sozinha, orbitando o vazio, sentia o peso. O desconhecido não sumia. Ele esperava no delay eterno para o próximo olhar. O sinal para a base partiu. Horas de viagem pela frente. Relato criptografado. Fotos anexadas. Anomalia visual resolvida por distância. Sem detecção sensorial. Mentira parcial. O medo psicológico ficava. E se ela observasse de volta através das estrelas? O isolamento apertava, eterno. Titã silenciava, mas o eco permanecia, parcialmente visível. Sempre. Se o vazio de Titã te deixou inquieto, inscreva-se no canal para explorar mais mistérios do espaço profundo. O silêncio continua.